Saber que o choque séptico é a forma mais grave da sepse que atacou cérebro, coração, rim. Então são essas citocinas inflamatórias que fazem com que a sepse seja grave. Tratamento. Quais são os pontos chaves aqui? Já tirou sangue para coletar hemocultura, já faz expansão volêmica. Faça essas medidas, mas tudo isso em menos de 1 hora. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de pontos chaves de sepse e choque séptico. O que é importante, que eu quero que vocês saiam da aula teórica e reforcem aqui na aula de pontos chaves, para na hora da prática da vida real, vocês terem tranquilidade, vocês terem segurança para manejar um paciente com sepse e choque séptico. A gente segue aqui o nosso método: diagnóstico, prognóstico e tratamento para toda e qualquer doença que a gente for atender no nosso pronto-socorro ou na nossa UTI, porque paciente grave não tem lugar para chegar. Pode cair na sua mão numa enfermaria, pode cair no pronto-socorro, na UTI ou dentro da sua casa. Diagnóstico, como aqui tem duas doenças que parecem ser diferentes, mas na verdade é um espectro da mesma doença, eu quero repetir aqui algo que eu falei na aula teórica, que é muito importante para o entendimento, que é uma infecção primeiramente localizada em algum órgão, em algum sistema, que se torna uma sepse a partir de uma disfunção orgânica associada, esse é o conceito, e que evolui para choque séptico, ou seja, um estado de hipoperfusão tecidual que causa dano celular por conta de uma infecção, gerando também disfunção orgânica. Então, conceitualmente, quero que você saiba aqui dessa evolução, infecção, sepse e choque séptico. Saber que o choque séptico é a forma mais grave da sepse, em que há uma hipoperfusão, em que eu estou com lactato aumentado ou estou precisando de droga vasoativa para manter uma pressão arterial média maior do que 65. Diagnóstico, lembra aqui desse tripé aqui, dessa forma de evolução natural da doença. Mas em relação aqui à epidemiologia, fatores de risco, quadro clínico e exames complementares. O que eu tenho a te falar aqui sobre sepse e choque séptico? Epidemiologicamente, é uma doença muito comum, é uma das principais causas de procura no pronto-socorro, uma infecção que cursa com disfunção orgânica. Isso pode ser muito sutil, porque idosos vão ter apresentações mais brandas em relação àquele estigma de infecção, febre, taquicardia. Pessoas mais jovens, você pode não pensar porque não tem fator de risco, mas saiba que vai chegar no seu plantão. O paciente séptico chega no plantão de todo mundo, Brasil afora, é uma doença muito comum. Em ambiente de UTI, 30% dos pacientes têm sepse, ou seja, de cada 10 pacientes, 3 têm sepse. E a taxa de mortalidade desses pacientes, a grosso modo, é de 55%. É muito importante. Fatores de risco, eu quero que você lembre principalmente de um idoso com comorbidades e imunossuprimido. Essa é a persona clássica que vai aparecer com o quadro de sepse. É uma infecção tão importante que gerou disfunção orgânica. E aqui eu quero tirar também um estigma, um senso comum de que sepse é uma infecção generalizada. Não é bem assim. Não quer dizer que aquela infecção que estava no pulmão foi para o cérebro, rim, fígado, não é isso. Quer dizer que a resposta do corpo a essa infecção, que é uma resposta exacerbada, que atacou cérebro, coração, rim. Então são essas citocinas inflamatórias, são essas células de defesa, é todo esse cortejo que faz com que a sepse seja grave, tá? Quadro clínico é bastante variável, né? Depende do órgão primário de acometimento ali daquela infecção. Se for uma sepse de foco pulmonar, obviamente vai estar mais anunciado sintomas respiratórios. Se for uma sepse de origem urinária, sintomas urinários. Sepse de origem neurológica também segue a mesma linha de raciocínio. Mas o quadro clínico vai ser um estigma de infecção, uma suspeita de infecção, então febre, taquicardia, hipotensão, redução de diurese. Isso não pode sair da sua mente, mas também com disfunção orgânica. Isso gerando um rebaixamento do nível de consciência, isso gerando uma disfunção circulatória, uma hipotensão mais grave, isso gerando uma insuficiência renal aguda. Tudo isso, então, você tem que ficar de olho, tá? Exames complementares. Quais são os exames complementares para eu dar o diagnóstico de sepse e choque séptico? São exames que vão procurar essa infecção e que vão procurar disfunção orgânica. Então, lembra do SOFA, pega ali todos os 6 domínios do SOFA, submeta o paciente a exame naquelas áreas, seja um exame físico ou exame complementar.
Então, do ponto de vista neurológico, você pode fazer, por exemplo, a escala de coma de Glasgow. Do ponto de vista respiratório, uma gasometria vai te dar a relação PF, isso pontua no SOFA. Do ponto de vista de síntese hepática, você pode fazer bilirrubina, pode pedir plaquetas, todos esses exames podem te ajudar. Além de, obviamente, um raio-x, TC de tórax, procalcitonina, todos esses exames que vão te ajudar a identificar infecção. Tendo isso em mente, você vai fazer o diagnóstico de sepse e choque séptico. Lembrando a diferença, choque séptico é uma sepse mais avançada, em que eu tenho estado de hipoperfusão tecidual ou necessidade de droga vasoativa com lactato aumentado. Lembra do SOFA, porque categoricamente eu posso fazer o diagnóstico de sepse quando eu tenho uma infecção confirmada ou presumida e aumento em 2 pontos no SOFA. Vai aparecer na sua tela o score SOFA. Um adendo importante também, para você pensar em sepsis logo ali no diagnóstico, na primeira etapa aqui do nosso método, é lembrar de ferramentas de triagem, tá? Aqui eu quero te colocar uma ferramenta que foi esquecida nos últimos guidelines, mas você pode usar, que é o SIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, onde você tem parâmetros que são bem sensíveis para detectar a infecção. Sempre que você tem uma ferramenta sensível, você sabe que você pega muita gente, então pega inclusive paciente que não é séptico, mas usa essa ferramenta para triar pessoas que podem estar evoluindo com uma infecção mais grave, e aí lembre mais uma vez do SOFA, tá? E em relação ao prognóstico, o que eu quero que vocês lembrem sobre prognóstico da sepsis? Prognóstico, mais uma vez, o SOFA. Quanto maior a pontuação do SOFA, mais grave é seu paciente. Pontuações acima de 20, pontuações extremas, te dão mortalidade altíssima. Então é uma ferramenta usada diariamente para a gente identificar os pacientes que estão piorando, seja numa sala vermelha, numa sala de observação do pronto-socorro, ou na UTI. Então lembra do SOFA para estabelecer e acompanhar o prognóstico desse paciente séptico. Se ele está uma sepse de foco pulmonar, está precisando de mais oxigênio, foi entubado, piorou a relação PF, você já sabe que ele piorou. Já está em droga vasoativa, já está em choque séptico, aumentando dose de droga vasoativa, associando em crises. Também você sabe que ele está piorando o prognóstico, mas objetivamente, mais uma vez, o SOFA, tá? E aqui tem uma outra ferramenta que para algumas pessoas é difícil o entendimento, que é o Quick SOFA. O Quick SOFA, na verdade, pessoal, ele é para prognóstico. Muita gente acha que é uma ferramenta de diagnóstico, de triagem, mas na verdade o Quick SOFA é uma ferramenta para alocação. Ou seja, eu tenho 2 pacientes com sepse, João e Maria. Os 2 estão no pronto-socorro. Os 2 são graves, porque não existe sepse grave, toda sepse é grave. Mas quem que é mais grave? Quem que vai para a UTI primeiro? É quem tem um Quick SOFA positivo. Então quem tem um Quick SOFA positivo, que é uma ferramenta de rápida identificação, merece mais atenção, merece um tratamento ainda mais agressivo, é um paciente mais grave. Óbvio, você pode usar ali numa abordagem inicial para a gravidade de um paciente, junto com o SIRS, mas lembra que ela vai te dizer mais sobre o prognóstico em uma primeira avaliação do que outras coisas, tá? Mas, obviamente, você tem um prognóstico mais refinado, mais palpável, percentualmente dado, é o SOFA. E em relação ao tratamento, quais são os pontos-chave aqui do tratamento que você tem que sair dessa aula sabendo? Você tem que sair sabendo do bundle da primeira hora. Bundle da primeira hora são 5 coisas e a gente faz um caminho, né? Lembra lá, um paciente grave ou potencialmente grave, a primeira coisa que eu faço é MOR mais HGT. Monitorização, oxigênio, V de venócrise, E de exame físico sumarizado e exames complementares e HGT. No V, quando você pega a veia desse paciente, aqui ó, vai pegar um acesso venoso, lembra de já coletar exames. Pegou o acesso, já tira exames. O que eu vou querer aqui? Hemocultura e lactato. Você já sabe da importância desses 2 exames que a gente falou exaustivamente na nossa aula teórica, tá? A hemocultura vai guiar o seu tratamento e o lactato é uma ferramenta para diagnóstico do choque séptico e para prognóstico também. Já tirou sangue para coletar hemocultura e lactato. Já faz expansão volêmica. Tirou sangue, agora coloca volume. Então lembra aqui de colocar o Ringer lactato 30 ml por quilo. Isso aqui no Surviving Sepsis Campaign de 2021, a gente deixa aqui interrogado se realmente precisa de 30 ml por quilo para todo mundo, porque não é todo paciente séptico que vai estar com
uma hipoperfusão clara, desidratado, precisando de tanto volume assim. Então, cada vez mais a gente fica mais refinado para dar volume para quem precisa. Às vezes, para alguns pacientes são 15 ml por quilo, para outros são 20, para outros realmente 30. Então, lembre de guiar isso aqui pela PAM e pelo lactato, que são marcadores de hipoperfusão tecidual. Mas para não errar lá no pronto-socorro, faz mais próximo de 30 para todo mundo, que você vai saber o racional disso. Beleza, então fiz expansão volêmica. Não funcionou? O paciente mantém aqui uma PAM abaixo de 65, eu vou iniciar droga vasoativa. Lembra que a droga vasoativa de escolha para o choque séptico é a noradrenalina, um choque distributivo, um vasoplégico. Eu vou dar uma droga que age em receptores alfa-1 para fazer vasoconstrição. Não resolveu, né? Então já fiz aqui, ó, já fiz esses 4 passos e por último, mas não menos importante, na verdade aqui é o principal, vou até colocar aqui em uma cor diferente, antibiótico terapia. Então isso aqui tudo, pessoal, você tem que fazer em menos de 1 hora, perfeito? Antibiótico de amplo espectro, guiado para o sítio suspeito, dose plena, evitar subdose, você vai estar seguro, porque tudo que você faz na sepse, no choque séptico, tudo ao redor do antibiótico é perfumaria. Esse é o ponto mais importante. Então faça essas medidas, mas tudo isso em menos de 1 hora. Inicie o antibiótico na primeira hora. Perfeito? Esses são os pontos chaves. Na aula prática, a gente vai ver um paciente real com choque séptico. Na aula teórica, a gente te muniu de todas as teorias e refinamento científico para você ter segurança técnica para abordar o seu paciente e manejar de forma correta no seu próximo plantão. Muito obrigado, até a próxima aula. Conhecimento liberta. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.